Galera, é oficial. Uma das maiores eras da história do Xbox chegou ao fim. Como muitos de vocês já sabem, o Phil Spencer ele saiu do Xbox junto com a Sarah Bond e agora uma nova CEO assumiu, é a Asha Sharma. E o futuro do Xbox está bem incerto. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião e o que eu acho que ela precisa fazer para o Xbox melhorar, porque ele está em decadência já faz um tempo, e ele voltar a ser competitivo no mercado. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu trago o Forza, trago outros jogos de corrida, mas também trago muitas notícias do mundo dos games e claro que eu acho que essa notícia ela seja bem relevante, afinal ela vai mudar muita coisa no ecossistema do Xbox e também em outras plataformas, porque o Xbox sempre foi competitivo com o PlayStation e com a Nintendo, só que nos últimos anos a gente sabe que a marca ela vem enfraquecendo cada vez mais e se tornando cada vez mais serviço. Aqui no canal eu critiquei bastante o Phil Spencer, primeiro por focar mais em serviço do que no console, em focar menos em exclusivos e depois por levar os jogos do Xbox para outras plataformas. Eu acho que isso ia enfraquecer muito a marca do Xbox e é o que aconteceu. Mas claro, também teve coisas boas que a gestão do Phil Spencer trouxe, uma delas é a retrocompatibilidade e claro, ninguém pode negar o Xbox Game Pass. O Xbox Game Pass foi uma revolução no mundo dos games, foi uma das melhores assinaturas, só que quando ela era custo-benefício. Hoje em dia não vale mais a pena, para mim, no meu ponto de vista, assinar o Game Pass por R$120 ao mês. Antes a assinatura era tão custo-benefício que eu cheguei a assinar o Game Pass por R$1. Antes o Game Pass, você comprava um chiclete, vinha um código de um mês do Game Pass. Então era muito mais barato e ele foi aumentando, dobrando o preço. E agora está bem caro, mas ainda tem gente que acha que vale a pena assinar, tem gente que acha que não vale. Vale mais a pena você comprar o seu jogo. Mas beleza. Eu sempre bati na tecla que o Xbox Game Pass não dava lucro para a Microsoft. Isso era bem claro, não precisava ser analista de mercado para saber. Embora a Microsoft vinha maquiando os números, só que os últimos relatórios não teve como negar que o Xbox está em queda na receita geral da Microsoft e que os consoles, que os hardwares estão em queda livre. Então, depois desse último relatório que mostrou a queda da receita do Xbox, a gente tem o anúncio da aposentadoria do Phil Spencer, entre aspas, aposentadoria, porque todo mundo sabe que o Phil Spencer deve ter sido demitido. Isso é uma coisa que não vão falar claramente, mas quem entende um pouco do mundo corporativo sabe que é o que acontece quando os resultados não vêm. Foi feito um investimento muito grande para pouco retorno, e claro que os acionistas não perdoam. E saiu notícias há pouco que a aposentadoria do Phil Spencer não foi planejada. Então, como eu falei antes, claro que ele deve ter sido demitido, mas eles não vão confirmar isso tão cedo. Me surpreendeu também a Sarah Bond ter saído, porque ela ficou muito pouco tempo no Xbox, mas para mim ela não agregou muito, então não faz muita diferença. A não ser por um detalhe, pois a Sarah Bond foi a única que confirmou o novo Xbox, o Xbox Magnus, até agora é o projeto Magnus, e como ela saiu, talvez isso nem aconteça. Eu só acredito quando tiver o videogame lançado, porque eu não acredito em data, não acredito mais em nada da Microsoft. E sobre a nova CEO, a Asha Sharma, ela não me transmitiu confiança. Parece que ela está falando só o que o público quer ouvir, mas ela se contradiz também no que ela fala. Além disso, diz ela que não vai inundar o ecossistema com IA desleixada, sendo que a especialidade dela é IA. Só que até aí tudo bem, eu desejo boa sorte, que ela faça um ótimo trabalho. Porém, ela começou a jogar no Xbox literalmente faz um mês, eu vou provar aqui para vocês. Ela revelou a gamertag dela no X, no antigo Twitter, para todo mundo ver, para mostrar que joga, que é gamer e tal, mas só mostrou que não joga nada. Essa aqui é a gamertag dela, como vocês podem ver, tem só 10.000 G. Mesmo quem quase não joga, tem muito mais que 10.000 G. Imagina alguém que trabalha na Microsoft já faz anos, então era para ter bem mais que isso. Não tem mais muita informação aqui no perfil, mas é a gamertag oficial dela. Mas, ok, pode ser que ela focou só em um jogo, tem gente que só joga Forza ou só joga FIFA. E aqui a gente vê que ela jogou poucos jogos, aqui ó. Dá pra ver que são poucos. O Forza, ela jogou um pouquinho, tem 9% do Forza. Depois, o Call of Duty não jogou quase nada, não jogou nada, na verdade, só abriu o jogo.
Aqui o Halo Infinite ela jogou um pouquinho, mas os outros games não tem quase nada. E mesmo assim, não deve ter nem 20 games aqui. Eu nem parei para contar, mas olhando por cima, pelo que eu vi, não deve ter nem 20 games. Então, só acho que alguém que trabalhe com games, que trabalhe na Microsoft, tinha que ter bem mais que isso. Tinha que ter, pelo menos conhecer o produto que você está, onde a empresa que você está. A impressão que dá é que ela soube que ia ser CEO do Xbox e criou uma game tag no mês passado para começar a jogar, só abriu o jogo e nem fez conquista, não fez nada. Aqui os únicos jogos que ela fez conquistas foi esses jogos que são garapa, que são muito fáceis de fazer, que você faz em 2, 3 horas. Mas os jogos grandes ela abriu, pegou um troféu ou outro, uma conquista ou outra, né? Aqui ó, a prova disso tá aqui ó, no primeiro jogo que ela jogou, que é o Halo Master Chief Collection. Aqui é o jogo que tem mais conquistas. Então, aqui no Halo a gente consegue ver a data da primeira conquista. E para vocês verem, eu tô no Xbox Series X e mesmo assim é bem demorado para abrir os menus, para ver como é mal otimizado. Mas vamos seguir aqui. A primeira conquista ganha foi no dia 15 de janeiro desse ano. Então quer dizer que faz um pouquinho mais de um mês que ela começou a jogar. Parece que e fez todas as conquistas tudo no mesmo dia. Isso que eu achei bem estranho. Parece que alguém jogou para ela. Ela soube que seria a CEO do Xbox e foi lá, pediu para alguém criar uma conta, botar o nome dela e tal. Parece. A impressão que dá é isso. Claro que não posso afirmar que seja isso, mas é a impressão que passa, né? Até porque há um mês só, você trabalha numa empresa há anos, não conheceu o Xbox. Então achei bem zoado isso. O Phil Spencer pelo menos jogava. O Phil Spencer estava sempre online ali e jogava vários jogos. Mas essa é a nova chefona do Xbox, a Mia Khalifa da Shopee. Mas, brincadeiras à parte, espero que dê tudo certo. Espero que ela consiga trazer a marca de volta. Isso palavras dela mesmo, falando que quer trazer o retorno do Xbox. Mas eu fiz uma pesquisa na aba comunidade do canal e vocês inscritos parece que não estão levando muita fé não. Parece que não gostaram muito da saída do Phil Spencer. Essa votação tá lá ainda, você pode ir lá e votar, mas eu não esperava a saída do Phil Spencer agora e eu gostaria que ele ficasse pelo menos até o final da geração. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da saída do Phil Spencer do Xbox? Você acha que ele foi demitido ou acha que ele se aposentou? E o que você espera dessa nova CEO? E pelo que ela falou, vai continuar tudo igual. O Xbox vai continuar focando em serviço e vai continuar sendo multiplataforma, lançando seus jogos no PlayStation e também na Nintendo. Deixa aí embaixo nos comentários, eu estou ansioso para saber o que vocês acham dessa grande mudança que teve no Xbox agora nesses últimos dias. Então comenta aí o que você espera e espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E a todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais!